Henrique e começou com esses 11 titulares e destacou, né, que foi um Flamengo acima do que ele esperava, Amêndola. É isso, Renata. A questão do Léo Pereira, o Léo Pereira, ele é, de uma certa forma, ele é mais parecido com o Pablo Mari do que o Gustavo Henrique. O Léo Pereira é um pouco mais rápido e ele tem uma saída de jogo muito boa desde o Atlético Paranaense. Inclusive, esse foi uma das características citadas pelo Jorge Jesus, que ele tem esse poder de carregar a bola e de poder quebrar a linha, de dar a bola para o volante, ou seja, para o Arão, ou então para o Gerson, quem sabe até para o Everton Ribeiro, já quebrando uma linha, já nas costas da linha defensiva do time adversário. Então, o Léo Pereira, nos treinamentos, ele evoluiu muito da estreia para cá, e hoje é, de fato, o titular na zaga do Jorge Jesus. E o Jorge Jesus, eu tenho os números dele aqui, Calheiros e Renato e amigos, são 52 jogos pelo Flamengo, 39 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. No Maracanã, são 28 jogos, 25 vitórias e 3 empates. O Jorge Jesus ainda não perdeu no Maracanã. São números expressivos e que eu acho que faz jus à renovação de contrato, por mais que tenha sido uma renovação não dos moldes que a diretoria do Flamengo gostaria, até o final da próxima temporada, mas pelo menos vai manter o Jorge Jesus até o meio do ano que vem fazendo um trabalho aí que a gente não pode nem criticar tanto, porque ganha título, joga bem, joga bonito e faz bastante gol, o time que faz bastante gol, né? Não, eu diria que não cabe nenhuma crítica ao trabalho do Jorge Jesus, é um trabalho irretocável e, de fato, esse número que chama muita atenção do desempenho do Flamengo sob o comando do Jorge Jesus no Maracanã, né? Flamengo praticamente imbatível no Maracanã com esse retrospecto, invicto ainda, jogando no estádio. E a gente está vendo aí o Gabigol sem dúvida alguma, hein? Merece todo o destaque, mesmo sem balançar as redes. Ontem o melhor jogador do Flamengo em campo, participando demais da partida em vários pontos do setor ofensivo. E se eu não estou enganado, o Arrascaeta faz o primeiro gol após essa paralisação, né, em função da pandemia. E antes, né, da paralisação, ele tinha feito o último gol do Flamengo também, né? Na vitória portuguesa. Se eu não estou enganado, acho que é isso. Certo, é isso mesmo. Né? Na vitória por 2-1, tinha sido o Arrascaeta. E na volta, o Arrascaeta volta a marcar. Impressionante também como joga bola o Arrascaeta, que baita time o Flamengo realmente montou, a gente não cansa de dizer isso. Agora, ainda nesse cenário das 5 substituições, né, nesse elenco fortíssimo, tá aí o Pedro Rocha, que vinha sendo muito elogiado, né, durante os treinamentos, e o Pedro Rocha marcando pela primeira vez com a camisa do Flamengo. A gente tem uma arte aí, ó, com as mudanças do Jorge Jesus, com as trocas que ele fez ontem no jogo, ó. No segundo tempo, colocando o Vitinho no lugar do Arrascaeta, o Michel no lugar do Everton Ribeiro, isso tudo na ordem, na sequência do jogo. Depois saiu o William Arão, entrou o Thiago Maia, o Gerson deixou o campo para a entrada do Diego Ribas e o Bruno Henrique, né, que foi substituído pelo Pedro Rocha. Quer dizer, olha os jogadores que entram, Amêndola. De fato, também é outro ponto que a gente está sempre batendo nessa tecla. Mas esse elenco do Flamengo também é fantástico. Jogadores que seriam titulares, olha, em grande parte dos outros clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, Calheiros. É bom de frisar a situação do Pedro Rocha, esse foi o segundo jogo. Ele não tem nem 90 minutos ainda completados com a camisa do Flamengo. E ele que gostava muito de jogar bem contra o Flamengo. Eu me lembro que no início do Campeonato Brasileiro do ano passado, aqui no Maracanã, Flamengo Cruzeiro, o Flamengo ganhou por 3-1, mas quem abre o placar é o Pedro Rocha. E no jogo lá no Mineirão, o Flamengo estava vencendo por 1-0, a jogada do pênalti, quem sofre o pênalti é o Pedro Rocha. O Thiago Neves bate, empata o jogo, mas o Flamengo depois vence a partida. Então o Pedro Rocha ele vem se adaptando de uma forma gradual, não daquele jeito que a gente esperava, né? Até pelo futebol que ele apresentou no Cruzeiro, mas eu acho que vai ser um jogador importantíssimo. E uma outra questão que eu também gosto de frisar aqui, essa questão das substituições. Até bom de colocar na tela. Você vê, quem entrou no lugar do Gerson? É o Diego. Será que o Mister tem na cabeça dele que o substituto ideal do Gerson é o Diego e não o Thiago Maia? Será que em caso de uma proposta que o Flamengo venda o Gerson, entraria no time de imediato o Diego ou o Thiago Maia? Essa é uma dúvida que eu acho que o Jorge Jesus, aos poucos, ele já vem demonstrando, aos poucos em termos, né? Que na final da Libertadores ele também colocou o Diego no lugar do Gerson. Mas, Amêndola e Renata, esse tema é legal. Eu acho que para mim não fica dúvida não, viu? Para mim não tem dúvida não. Eu acho que na cabeça do Jorge Jesus, o Thiago Maia é o substituto do Ilharão.
até pela função que eles fazem em campo, são funções semelhantes. E o Gerson e o Diego, vocês vão lembrar que quando o time titular do Flamengo ele estreia, né, e estreou já depois de alguns jogos do Flamengo em 2020, foi no quarto jogo, é isso, amigo? Isso, foram 4 jogos, no quinto contra o Resende. No quinto contra o Resende. O Gerson ele não começa o ano no time titular. Quem começa é o Diego. Né? E essa troca Gerson-Diego, ela acontece desde o ano passado. Eu acho que na cabeça do Jorge Jesus, esse que é o espelhamento aí, ó, no time. É o Gerson-Diego. Por isso, Renato, eu até defendo e sou favorável. O Diego está aí com um contrato também para se encerrar no Flamengo, né? Agora na metade do ano já pode assinar pré-contrato. Eu acho que o Flamengo deveria considerar a permanência do Diego. Até porque, quando voltarmos aí à normalidade que eu me refiro com relação ao calendário, convocações, o Gerson fatalmente vai ser convocado para a seleção brasileira. O futebol que ele vem jogando não tem como não ser convocado. E você vai ter, o Diego vai ser muito importante nessas ausências. O próprio Arrascaeta, quando for convocado para a seleção uruguaia, eu não sei, Renata, eu não abriria a mão do Diego. Não sei o que você pensa sobre isso. É uma peça muito importante, com certeza. Tanto é que ano passado, o Diego, quando entrou, ele resolveu, principalmente na final da Libertadores, aquele lançamento que ele faz para o Gabigol no jogo da final. Mas eu também não sei se o Diego aguenta sempre 90 minutos. Tem essa questão também. Então, o Thiago Maia está chegando, né? O Thiago Maia, eu acho que deve ser avaliado nos treinos e em alguns jogos pelo Jorge Jesus e toda a comissão técnica. É um assunto legal. A Amêndola trouxe aí uma questão muito boa para a gente acompanhar nos próximos jogos aí do Flamengo. Eu destaco também ontem a substituição. Primeiro, o Jesus tira o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, né? São os 2 primeiros a saírem. E aí eu fico observando sempre nos jogos, né, como ele analisa o desempenho desses jogadores. E aí foi o primeiro jogo. O Flamengo voltando, o condicionamento físico a gente não sabe que está 100%, mas o Arrascaeta e o Everton Ribeiro são os caras que mais se movimentam dentro de campo, né? Então, provavelmente, os caras que cansariam ali mais rápido, então o Jorge Jesus tira eles, porque a gente sabe que com a bola no pé o jogador passa muito pouco tempo dentro de campo, né? São pouquíssimos minutos. Mas esses caras, o que eles fazem sem a bola dentro de campo, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, é muita coisa. São os principais sem a bola, né? Então, e a gente tem que analisar sempre sem a bola, que às vezes é muito mais importante com a bola no pé. Então, ele tira o Arrascaeta e o Everton Ribeiro primeiro muito por conta disso, né, Amêndola? Sem dúvida, sem dúvida. E você vê, ele coloca o Michael e o Vitinho, 2 jogadores rápidos. O Michael, inclusive, entrou, ele fez a jogada de um dos gols, entrou bem também, foi bastante elogiado pelo Jorge Jesus, e corroborando com o que o Calheiros falou sobre a opção entre Gerson e Diego, na final da Recopa, contra o Independente Del Valle no Maracanã no segundo jogo, quando o William Arão é expulso, o que o Jorge Jesus faz? Ele coloca o Thiago Maia. Aí joga Thiago Maia e Gerson, uma configuração que a gente não está muito acostumado a ver. Porque, geralmente o Thiago Maia jogava um pouquinho mais avançado. Mas o Thiago Maia entrou naquele jogo, eu me lembro que eu estava nesse jogo, entrou muito bem o Thiago Maia. Foi muito bem, acho que até o momento foi, se não o melhor, um dos melhores jogos que o Thiago Maia fez com a camisa do Flamengo. Então, eu acho que esse novo Flamengo, o Jorge Jesus já vai configurando do jeito que ele gosta. E é engraçado que eu me lembro de uma entrevista do Thiago Maia, eu não sei para qual veículo foi, mas ele disse que logo no primeiro treino dele, ele recebeu uma bola, foi tocar rápido, o Jorge Jesus chegou do lado dele e falou assim: Thiago, a bola está queimando no seu pé? A partir daí, ele mudou totalmente a filosofia dele, já segura um pouco mais, já consegue soltar um pouco do lado. Então, acho que esse elenco do Flamengo vai se adaptar, obviamente, ao longo do ano, ao longo das partidas. Foi só o primeiro jogo, apesar do Jorge Jesus ter elogiado bastante e não ter parecido pelo futebol que o Flamengo apresentou, principalmente no primeiro tempo. Mas eu acho que o torcedor do Flamengo pode ficar, sim, esperançoso, porque 2020... imagino eu que o Flamengo apresente pelo menos aquele bom futebol. Se vai ganhar ou não é uma outra história, mas eu acho que aquele futebol que o Flamengo apresentou em 2019, o Flamengo manteve, principalmente nessa reestreia do Campeonato Estadual. E só rapidinho, antes da gente terminar esse assunto de substituições, porque realmente é uma novidade, né, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol mundial, e aí acompanhando o futebol espanhol também, por lá se pergunta muito, né, essa questão das 5 substituições prevalecer os times maiores e os times que têm elencos melhores. Porque a partir do momento que você tem no banco de reservas caras como Vitinho, Michael, Thiago Maia, Diego, Pedro Rocha, Pedro e tantos outros, é um Flamengo que faz as 5 substituições e não cai o nível. Já as outras equipes não têm essa mesma questão, não têm essas mesmas opções, né?
Então é um Flamengo que com certeza vai se prevalecer, mesmo o Jorge Jesus falando que não vai usar sempre, a gente sabe que os times melhores se prevalecem desse novo regulamento, né? Exatamente, e do meio para frente é indiscutível, né, a qualidade desses jogadores. E do meio para trás, o Flamengo também é, de uma certa forma, balanceado. Na zaga tem o Gustavo Henrique e o Tuller. Embora o Tuller seja um garoto, ainda já vem mostrando potencial. Na lateral esquerda, o substituto do Felipe Luiz é o René. Obviamente, cai o nível. Mas o René tem uma certa qualidade. O maior problema, no meu modo de ver, é na lateral direita. Que aí sai o Rafinha, entra o João Lucas, um garoto ainda, inclusive foi contratado junto ao Bangu, mas que ainda não tem aquele desenvolvimento que a gente espera. E aí talvez o Flamengo possa ir ao mercado futuramente, quem sabe, para buscar um lateral direito, embora tenha o Mateuzinho, que é o garoto da base que foi incluído nos treinos dessa semana e não vai permanecer nos profissionais, mas pode sim ser utilizado, quem sabe, a gente pode fazer um teste. Mas são opções boas dores de cabeça, viu, Calheiros e Renata, para o Jorge Jesus nesse Flamengo de 2020. E eu estou olhando a classificação aqui, o Flamengo com essa vitória sobre o Bangu vai a 12 pontos, né? O líder do Grupo A. E o que isso significa? O Flamengo vai confirmar a primeira colocação, né? Mas o Flamengo, matematicamente, né, já assegurou presença aí na próxima fase da Taça Rio, que é justamente a semifinal, né? Então, resta apenas uma vaga para a semifinal no grupo do Flamengo. Essa vaga será decidida, né, entre Boa Vista, Botafogo, Bangu e até a Portuguesa. Matematicamente, a Portuguesa, que vai enfrentar o Boa Vista, ainda tem chance de classificação. Precisa vencer os 2 últimos jogos, chegaria a 9 pontos, né? O Boa Vista, hoje, que é o segundo colocado, tem 6 pontos. E a gente lembra que hoje tem justamente esse confronto direto, às 3h30 da tarde, a Portuguesa enfrentando o Boa Vista. Daqui a pouquinho, a gente vai continuar falando aqui